Nós temos falado sobre a diferença entre a tentação humana e a tentação de Cristo. Já faz uns 3 ou 4 encontros para trás que eu iniciei esse assunto, adiantei um pouco mais, mas quero hoje retornar a ele com você. Porque, na realidade, quando, por exemplo, Paulo, que é quem chama Jesus de o segundo Adão, assim o trata, ele está dizendo que existe uma diferença, sim, como eu já falei, entre a minha tentação e a tentação de Cristo no que diz respeito ao fato de que eu existo em delitos e pecados. Ou seja, eu carrego a natureza caída da minha herança de pecado e delibero pecar, escolho pecar também. Adão passou a ser como eu depois que escolheu pecar. Uma vez que ele escolheu pecar, ele ganhou uma natureza tomada, uma natureza dominada, uma natureza infiltrada dessa essência de rebelião contra a simplicidade da proposta da vida. E agregou a essa essência, essa pulsão, que agora se tornou essencial nele, as deliberações, as escolhas posteriores que fez. Assim como é o meu caso agora. Depois dessa ocorrência com Adão, eu me tornei um Adão depois da ocorrência. Eu nasço em Adão depois da ocorrência. Nasço em delitos e pecados. O pecado é essencial e o delito é a escolha, é a deliberação. Jesus vem, nascido de mulher, nascido sob a lei, na plenitude dos tempos, e ele é nascido de uma mulher que é engendrada e concebe da graça do Altíssimo, do Espírito do Altíssimo. Assim surge, não na Mesopotâmia, entre os rios Tigre, Eufrates, e Guion e Pison, nada disso. Surge em Belém da Judéia, o segundo Adão. Ele nasce sem a carga do pecado essencial, mas cercado por todas as ofertas do pecado da deliberação. Todas. Como eu já mostrei, a abundância absoluta de todas elas. E foi obediente nas coisas que sofreu. Ele, todavia, é o segundo Adão, porque vence tudo o que o primeiro Adão não venceu. Ele é o salto absoluto do jardim do Éden primal para os campos de batalhas do mundo real, e ele desabrocha como um Adão original antes da escolha e da deliberação de viver pela pulsão do seu próprio querer e da sua própria vontade, e vive Adão. Vive a possibilidade da existência do homem original. E a vive inteiramente sem pecado, não diante de uma oferta de tentação que deflagrou um processo inteiro, mas todos os dias sendo tentado em todas as coisas. E não as tentações de Adão, do tipo, vai ficar melhor se você comer isso aqui, se você fizer assim. Não, as tentações dele eram todas, tu não morrerás. Adão carregava na mente, se comeres, morrendo morrerás.
As tentações que vinham a ele tu morrerás, mas se assim fizeres, viverás longamente, terás vida normal, te pouparás de todas as dores vinculadas a essa população humana absolutamente alienada. Tu vieste para os que eram teus e os teus não te receberam. A tentação da rejeição, a revolta da rejeição, de vir com tanta clareza, com tanta explicação, com tanta explanação, com tanta simplicidade, tão desarmado, tão sem ambições, tão sem querer tomar o poder de ninguém, nem coisa alguma, apenas dizendo como a vida seria maravilhosa, apesar de nós sermos como nós somos, se nós tão somente entendêssemos e decidíssemos viver dia a dia privilegiando o amor a Deus na existência do próximo e no todo da criação. E ele foi o único, é o único. O planeta só conseguiu ver, só teve como chance de observar até agora um único humano que venceu o mundo. Venceu o mundo, um único humano. Não houve dois. Não surgiu nenhum outro antes, nem depois. Todos os demais foram vencidos. E a gente começa a não ser vencido o tempo todo, o dia inteiro e em todas as coisas. A gente vai diminuindo o espaço das nossas derrotas cotidianas. No processo, apenas quando tomando consciência disto e tendo a luz acesa, nós começamos a deliberar contra as nossas deliberações e a deliberar contra as nossas instintualidades comprometidas com a egocentricidade do pecado latente na existência de todos nós. Como eu disse, no entanto, a manutenção desse estado de consciência nele foi um aprendizado humano cotidiano. Ele teve que viver todas as dimensões em simultaneidade. Se de um lado ele não carregava essa pulsão compulsiva que eu trago dentro de mim, e você também, do desgraçado homem que sou, ou que somos. De um outro lado, a complexidade das escolhas eram imensas, porque ele enxergava todas as alternativas de prolongamento da existência dele numa oferta que não era ilícita. Ele não estava entre o lícito e o ilícito. Ele já tinha decidido que o ilícito não fazia parte da vida dele. Isso estava claro, isso estava decidido. Ele foi deliberando contra o ilícito em todos os níveis. Ele foi o único que viveu o espírito do todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Porque fora as escolhas e as propostas em relação à magificação de quem transforma pedra em pão, o espírito suicida do pular do pináculo do templo, ou a rendição ao poder na extravagância do conluio proposto por Satanás, o cotidiano dele foi feito, foi construído, foi definido todos os dias por outros tipos de escolha. Como eu mostrei, aqui veio dos gregos, dizendo: tu podes viver mais. Tu podes definitivamente, sem a extravagância de Satanás, que diz, ajoelha-te aqui, sem o pular do pináculo do templo, sem as demonstrações de magia que vão te fazer apenas um palhaço carismático,
mas com a lucidez de um homem maduro, de um grande pensador, do maior de todos, de um filósofo, de um sábio, venhas viver a vida longeva. E que mal há constituir família, e que mal há ter filhos. Não há mal, não há nada ilícito nisso. Ele poderia. Ele só não se alimentaria da consciência absoluta de qual era a vontade do Pai que ele conhecia para a vida dele. A grande tentação de Jesus o tempo todo foi se afastar qualquer que fosse o milímetro da consciência esmagadoramente absoluta que ele tinha acerca da vontade do Pai. E afinal, aquela convicção imensa que o faz dizer: e por que agora está angustiada a minha alma, se eu nasci precisamente com este fim e nasci precisamente para esta hora? Vivendo a certeza dessa consciência total, de dia, de hora, de chamado, de cumprimento, de uma vida que viaja como uma espécie de liturgia cósmica de culto a Deus na presença do mundo. A tentação era parar esse culto, a tentação era parar esse fluxo, a tentação era tirar férias dessa entrega apaixonada, a tentação era comer outra comida que não fosse a comida do Pai. Não para qualquer devaneio extravagante, mas não interessa, seria um desvio para fora daquele chamado original que ele sabia que era em relação ao qual a existência dele se plenificaria de modo humano e divino, completo e absoluto. Isto me faz entender o que vai acontecendo com qualquer pessoa que comece a, dia a dia, diminuir a existência pulsional, a existência só movida pelo impulso psíquico ou da vontade que brote a revelia, ou do desejo ou da cobiça, à medida em que o indivíduo vai entendendo, vai subjugando, vai rendendo essas coisas à consciência da vontade de Deus, mais ele vai entendendo outros significados. O debate, o conflito entre o lícito e o ilícito, entre o que é legal e o que não é legal, é um conflito da infantilidade absoluta da consciência empobrecida. Uma vez que a consciência amadurece, uma vez que ela cresce, esse debate cessa. Não tem mais nada a ver com o que é lícito e não é lícito, com o que é legal ou com o que não é legal. E o indivíduo vai começando a ter que discernir que as tentações mudam de nível, como eram com Jesus. Aí é que surge a idade do homem. Aí surge a idade adulta da consciência. Aí você todo dia tem que escolher, não entre o péssimo e o horroroso necessariamente no que diz respeito ao seu ambiente interior. Mas você tem que saber que desse momento em diante é o razoável que pode ser o pior inimigo do que é bom. E o bom pode ser o pior inimigo do que é excelente. Se eu, tendo a chance de andar na direção do excelente, fico parado no que é bom. Ou se tendo eu a chance de andar na direção do que é bom, me paraliso no razoável. São quando as tentações passam a acontecer num ambiente extremamente mais sutil, que é aquele que nos dá o espaço da decisão entre a razoabilidade, o bom e o excelente. E Jesus escolheu em todas as coisas
o que era excelente, como diz o Evangelho. E tudo o que ele fazia, fazia excelentemente bem. É nesta direção de ser, sem paranoia, sem neurose, mas escolhendo lucidamente o que é excelentemente bom. É o que a gente aprende nessa nova perspectiva de lidar com as tentações contra a mediocrização da existência. A gente fala mais depois.